O semeador saiu a semear. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Eis que o semeador saiu a semear. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Estamos no cenário das parábolas. A partir deste momento, Jesus começa a ensinar intensamente sobre o reino dos céus, sobre a vida com Deus, sobre o chamamento através de parábolas. Embora ele já tivesse feito algumas comparações, mas é a partir desse momento que o seu ensinamento, a sua grande EBD, utilizando parábolas, começa. E o que vemos nesse cenário dessa parábola bem conhecida, mas rememoro para você e talvez para quem não conheça na íntegra. Vemos como as pessoas reagem à palavra de Deus que é plantada, semeada no coração delas. Jesus falava, ensinava, e qual era a recepção das pessoas quando elas recebiam essa palavra? Vemos que a palavra de Deus é a semente, e como ela é capaz, e como ela é poderosa para gerar vida. E mais do que isso, vida em abundância. O texto vai falar ao final que quando essa semente é recepcionada no coração, ela produz de forma extraordinária, 30 a 60 a 100 por plantação, por planta. E claro, a figura do semeador, que é o próprio Jesus, e hoje é representado por todos nós. Veja, não apenas para o Ramon, que é professor dos jovens, para o Felipe, para o pastor Luiz, para o Anderson, para o Edemir, para o Ricardo. Todos nós, discípulos, somos hoje os semeadores. Esta parábola também é mencionada por Mateus e por Marcos. E veja que interessante, e por isso a ênfase do poder da semente em gerar vida. Reparem, Mateus ensina que o reino dos céus vem através do reino. Que vem a mensagem do reino. O reino dos céus vem através da mensagem do reino, desta semente. Ela pode ser rejeitada, ele reafirma também, mas, sobretudo, quando aceita e entendida, produz grande colheita, grandes resultados. Nós gostamos muito das imagens desta parábola quando falam dos terrenos, dos solos, onde a semente cai, mas que rejeitam a palavra semente, embora com algum entusiasmo inicialmente. Mas gostamos muito dessas figuras e elas são muito fortes de fato. A parábola diz que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, onde a terra era dura, o piso, o solo bem batido. A outra parte caiu entre pedras, e a outra parte caiu entre espinhos, entre ervas daninhas, para então a quarta semente lançada, digamos, caísse sobre solo bom. Mas essas três primeiras figuras são muito fortes. E embora mereçam toda a nossa reflexão, mas ao final, sobretudo no final, o que nos chama a atenção e deve nos alertar é o que é capaz de acontecer ao coração que recepciona a palavra de Deus. É o poder desta semente em gerar vida. Então, nesta perspectiva, a palavra de Jesus nesta parábola demonstra que quando ela encontra um coração disposto e realmente interessado, ela gera vida. E Mateus está alertando, olha, o reino vem quando esta semente é lançada e recepcionada. O reino dos céus. Veja o que ela faz. Inclusive, no capítulo 8 de Lucas, esse mesmo capítulo que iniciamos com as parábolas, nós vemos o poder da palavra em gerar vida em muitas outras circunstâncias. Veja que tudo o que acontece nesse capítulo 8 é uma demonstração de que há poder
nas palavras de Jesus. Por isso, eu preciso chamar a sua atenção e os seus bons ouvidos, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é dito na parábola. Precisamos nos atentar para o poder desta palavra, para esta semente. Será que estamos realmente cientes de todo o poder que ela tem? Será que esse entendimento não está no arcabouço dos nossos corações ou nos idos das nossas vidas? Das nossas antigas vidas, vidas que um dia, outrora, experimentaram este poder, mas que hoje, diante de uma pandemia, diante das dificuldades, diante do desânimo, diante de tantas coisas, é apenas mais uma semente. Mas não, esta semente tem poder, é uma semente outra, é uma semente diferenciada. Há um ciclo de vida, você já prestou bem atenção nisso? O ciclo de vida começa em Deus, vem para a criação, atente-se, vem para a salvação, frutos também, obras, e vai para onde ao final? Para o próprio Deus. Veja o ciclo da vida. E nós estamos vivenciando na estrada desse ciclo da vida. E precisamos nos atentar. O semeador saiu a semear. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, que caíram em boa terra. E as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança, a 30, a 60 e a 100. É notório, meus irmãos, você que está em casa, é notório o poder desta palavra e o que ela é capaz de fazer, gerar vida. Ela é uma palavra criadora. Relembre comigo, disse Deus, haja luz e houve luz pela sua palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus, vai dizer João. Veja a palavra em movimento, a palavra criadora. Mas também é a palavra salvadora. Aquele que é a palavra estava no mundo. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ainda João. Aquele que ouve a palavra e a entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Veja como a palavra cria, como a palavra salva, mas a palavra também sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra, esta semente, anseia, aspira, deseja o quê? O meu e o seu coração, o solo. Esta palavra que tem todo o poder, esta palavra que cria, que salva, que sustenta, ela acha acolhida nos nossos corações, nas terras, nos solos. De forma que a semente foi feita para o solo, é o seu destino, é o seu objetivo. De forma que nada mais, além desta semente, desta palavra, servirá para brotar o que Jesus quer fazer nos corações humanos. O que toda semente quer, o que esta semente quer, é germinar. Eu preciso relembrar, e por isso o faço, acerca do poder desta palavra, desta semente. É disso que estamos falando. É desse poder que um dia entrou nas nossas vidas que estamos falando. Esse poder que cria todas as coisas, que fez o universo, entrou no seu coração, entrou no meu coração. E ao olhar para essa semente, para este poder,
e olhando para as nossas vidas, para os nossos dias, será que nós a contemplamos com o coração cheio de fé, cheio de entusiasmo e cheio de convicção do que esta palavra ainda faz? Era um dia triste. A Bíblia vai nos ensinar que há amigos mais chegados do que irmão. E não apenas era um funcionário, era o seu amigo. O seu amigo estava à beira da morte. De forma que eu imagino que muitas coisas foram feitas, mas nada havia que pudesse então salvar a vida daquele homem. Mas aquele homem ouve que alguém estava por perto, mas não era um alguém qualquer, era a palavra. Então ele manda imediatamente aos seus outros amigos, os chefes da sinagoga, porque inclusive ele ajudara a construir a sinagoga deles, ele era muito devoto, pensava e refletia muito acerca das coisas de Israel. Manda, por favor, vão até Jesus e supliquem. E eles fazem dessa forma. Senhor, o texto vai dizer que eles suplicam, imploram, por favor, vá à casa deste homem. Vá. Ele nos ama, ele ama a nossa gente, ele nos ajudou a construir a nossa sinagoga. Por favor, atenda a este pedido. Então Jesus se direciona para a casa desse homem. Mas enquanto Jesus estava a caminho, este homem que estava com seu amigo à beira da morte, então percebe a aproximação de Jesus, envia outros amigos até Jesus e diz, olha, o nosso Senhor, ele era um centurião, responsável por uma centena de soldados romanos. Olha, o nosso Senhor pediu para te dizer que o Senhor não se importe em ir à casa do nosso Senhor, mas que daí mesmo o Senhor envie uma palavra, uma somente palavra, nada mais que isto, porque ele disse que ele também é sujeito à autoridade, e o que ele manda que seja feito, é feito. O que ele diz para um, é obedecido, de forma que apenas uma palavra é o suficiente. Jesus, olhando para todos, se admira da fé daquele homem, a ponto de dizer, não encontrei fé tamanha. Chama a sua atenção para isso, para também nos fazer refletir sobre qual é a perspectiva do nosso coração acerca desta semente, sobretudo a minha e a sua, que já experimentamos desta semente. Aquele homem estava muito próximo, já refletia sobre as coisas de Deus, como Cornélio mais à frente, e olha o tamanho da expectativa e das convicções deste homem, acerca da palavra, acerca de Jesus, de forma que ele sofria, ele se angustiava com o seu amigo, mas as suas convicções eram maiores, a sua fé, a sua certeza. As agonias, embora muitas, não afogaram aquele homem, a fé daquele homem. Há poder neste nome, há poder nesta palavra. E quando pensamos nisso, como nos achamos, como o nosso coração se encontra sobre tudo aquilo que já aprendemos, refletimos, inclusive na escola bíblica dominical. Jesus cura é apenas mais um termo para mim e para você. Jesus liberta. Esta situação está difícil. Tozer vai dizer, um grande pregador do século passado, tudo está errado até que Deus conserte. Mas não. A gente fica no errado, não no que Deus pode fazer.
de forma que isso deve ser escândalo para mim e para você, quando olharmos as nossas vidas. Não como perfeitos, meus irmãos, não é isto, não se trata disso. Mas enquanto perspectiva, enquanto o amanhecer. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que para muitos de nós, olhando para a minha vida, parece que é sempre noite, mas parece que é sempre noite, não porque a noite é perpétua, mas por conta do meu coração que não enxerga amanhã. Porque se o teu coração estiver em paz, se o meu coração estiver em paz, aquilo que nos assombra, aquilo que nos assusta, verás que um arco-íris toda nuvem traz. Estamos falando de coração, de perspectivas. Até quando vai durar essa pandemia? Queremos que ela estacione logo, e com as vacinas, inclusive, né? Possamos voltar. Mas, meus irmãos, daqui a pouco poderão vir outras coisas. A pandemia pode durar mais 3 meses, mais 5, mais 1 ano. A gente pensou que neste ano estaria tudo, né, normalizado. Por isso a importância de olharmos para esse poder, para essa semente que traz o reino. E mudarmos as perspectivas do nosso coração. A perspectiva dos discípulos sempre foi, olha, o rei chegou. Onde estão as legiões de anjos? Mas Deus estava fazendo tudo a partir do coração e apontando para o futuro, sim, um futuro glorioso, onde termina o ciclo da vida, a eternidade. Ciclo da vida enquanto jornada nos nossos corações. E eles só foram entender isso mais à frente, mais adiante. Precisamos valorizar, pensar em tudo que esta semente, neste poder que há em Jesus. Às vezes, enquanto semeadores, focamos também muito nos solos. Gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. O semeador saiu a semear. E a semente caiu em vários solos, em vários corações. Mas foi no solo que recepcionou com agrado, com receptividade, com entusiasmo, que brotou. E às vezes, enquanto semeadores, discípulos que somos, mas mais do que isso, pais, filhos, irmãos, como foi dito aqui pelo pastor Lécio Dornos, como agentes da grande comissão, tendemos em olhar muito para os solos, nos esquecendo da semente. Veja o que Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Irmãos, a verdade é que ensinar, proclamar, dá trabalho. Requer persistência, requer a todo instante não ficar olhando para os solos. Não ficar. E nessa perspectiva da parábola, não nos importa focar os nossos corações em quem irá recepcionar a palavra, mas sim em semear. Semeie, semeie, semeie. Professor, ensine, ensine, ensine. Pai, persista. Não se desanime olhando para o solo, mas tendo a perspectiva real do que a semente é capaz de fazer. O insucesso não pode frear a semeadura. Muitos não aceitarão a palavra. Imagino que os discípulos, um pouco mais à frente, ou anos à frente, se lembraram desta parábola quando foram rejeitados. O apóstolo Paulo, quantas perseguições. Nós temos conhecimento de muitas coisas que acontecem, outras nós não teremos. Outros acontecimentos serão
ceifados por outro agente, e assim é que deve ser. Quando falamos de ensino, quando falamos deste poder contido nesta semente, o poder é a própria semente, precisamos confiar no que ela é capaz de fazer, mas quanto à hora, devemos descansar os nossos corações. Por isso, insistamos em ensinar, em apregoar, e deixe que Deus faça a parte dele. O resultado da semeadura na boa terra. Dá para percebermos, ao final desta parábola, que há uma expectativa muito boa acerca do que Deus faz nas nossas vidas. E aqui eu preciso mais uma vez chamar a nossa atenção. O texto fala de 30, 60 e 100. E olhando para as nossas vidas, olhando para a nossa igreja, as nossas igrejas, meus irmãos, devemos ter uma expectativa igualmente responsável como a daqui proclamada. Veja o que nos diz Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida com Deus nos tensiona, nos atrai para o crescimento. De forma que não há lugar de estagnação. Pessoalmente falando, enquanto comunidade, enquanto ministério na vida, no mundo. Não estou dizendo que todo o sucesso será visto aos nossos olhos, mas diante de Deus, a produção, o envolvimento, o desejo precisa acontecer. Então é hora de olharmos para as nossas vidas, para o que fazemos e nos perguntar: eu estagnei? Eu parei? Eu posso fazer mais? Eu posso ler mais a palavra? Eu posso me desenvolver mais? Eu posso crescer mais? Eu posso ensinar melhor? Eu posso me dedicar mais ainda ao ensino dos meus filhos, ou do que quer que seja? Esta palavra nos tensiona e nos chama a mais. A vida com Jesus é marcada pelo conhecimento e pelo desenvolvimento cristão. A vida com Jesus é frutífera, é ativa. Nós perseveramos, nós somos os que perseveram. Por isso, há lugar para mais. Poder não falta. Chamamento não falta. Devemos projetar as nossas vidas com objetivos sublimes, mais altos, mais arrojados, para conhecermos e prosseguir em conhecer mais o Senhor. Precisamos frutificar. O que foi semeado em nós um dia tem poder e quer continuar operando em nós, em todos os aspectos. Para o nosso conforto e crescimento, bem como para nos fazer agentes transmissores de vida para os de dentro e para os de fora. Lembre-se da perspectiva do centurião. Fique com essa imagem no coração, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor. Qual a nossa perspectiva e a nossa imagem acerca deste Deus, desta semente? É de convicção, de certeza. E diante de tudo que estamos vivendo, ou que você esteja vivendo pessoalmente, encha-se e anime-se de fé, de convicção, para que a jornada prossiga.
E lembre-se do que é capaz de fazer esta semente nos nossos corações. O que ela é capaz de produzir. Pessoalmente, como igreja, como ministério. Podemos muito, meus irmãos, no Senhor. Podemos muito mais. Devemos muito mais. O mundo quer mais. E aonde nós estamos? O que estamos fazendo? A parábola nos diz: eis que o semeador saiu a semear. Seja achado semeando. Seja achado cheio de fé e convicção. E vamos vencer, porque a vitória já é nossa, já nos foi garantida, porque há poder nesta palavra. Bendito Deus, nós te exaltamos e nós te agradecemos pelo grande poder que há em ti. O Senhor é o próprio poder. O Senhor é aquele que inundou as nossas vidas. O Senhor é aquele que, como menino, se fez homem e habitou entre nós. Deus, nós te bendizemos e te exaltamos, porque tão grande ministério, Senhor, se acha em nossos corações. Não se acha, Deus, naquilo que é externo. Não se acha, Deus, naquilo que podemos construir ou conseguir. Porque se fora dessa forma, ó Deus, muitos estariam de fora. Ah, Deus, mas ela está em nossos corações, irradiando, se desenvolvendo, até que cheguemos à plenitude, ó Deus de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, olhando para a Tua palavra, nos enchemos de convicção, de fé, porque cremos em Ti, Pai. Cremos no Senhor. Ah, Deus, mas queremos colocar as nossas dificuldades diante de Ti, muitos dos nossos desânimos, ó Deus, em olhar a vida, as circunstâncias, e nos acharmos, ó Deus, tristecidos, agoniados além do normal. Por isso, Deus, derrama o Teu temor sobre nós, mediante esta palavra, para que nos achemos cheios de convicção, como aquele centurião, cheios de fé, ó Deus, e nos achemos também em desenvolvimento, em crescimento, prosseguindo em conhecer e conhecer mais o Senhor. Deus, abençoe o ministério da proclamação em nossas vidas. Ó Deus, abençoe o ministério do ensino em nossas casas. Abençoe, ó Deus, o ministério do ensino, ó Deus, em nossas igrejas. Ó Deus, usa-nos mais e mais, ó Deus, para tornar conhecida a Tua palavra e quem Tu és. Visita os corações, ó Deus, dissipando dúvidas, tristezas. Ó Deus, e que todos nós nos lembremos sempre do poder que há em Ti. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final do nosso culto, gratos ao Senhor por cada momento que passamos aqui juntos, pela palavra ministrada aos nossos corações, e alegres também, porque foi um tempo muito precioso, né? Foi uma manhã muito abençoada, muito preciosa, junto com os irmãos aqui em comunhão. E logo estaremos ouvindo o pós-lúdio cantado, e durante o pós-lúdio, os irmãos vão receber uma pequena lembrança preparada com muito carinho pelo Ministério de Educação Cristã. Nós temos poucos irmãos aqui, então os que estão vão receber agora pela manhã. Quem estiver à noite, nós vamos deixar ali logo na entrada, na recepção, para que os irmãos que vierem à noite também possam levar essa lembrança para casa. E provavelmente quem vier na quarta-feira também vai ter a oportunidade de receber. E também agora é momento de entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas durante o pós-lúdio. E você que está em casa também tem a oportunidade de ofertar, de entregar o seu dízimo, que também é parte do nosso culto, através de transferência bancária ou de Pix. Então, nesse espírito de entrega, de gratidão, com muita alegria, vamos encerrar com o nosso pós-lúdio e nos veremos à noite, se o Senhor permitir. Deus continue nos abençoando ao longo deste dia.
convidar a igreja a se colocar de pé para a gente cantar esse hino mais animados, então? Vamos? O mestre o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem peixes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, e leva o Senhor Rei do céu igual. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos louvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor Rei do céu igual. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor Rei do céu igual. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.